alguma, tem uma narrativa. Não é isso? Esse Cristo que eu estou falando, o Cristo, Logos vivente, esse é histórico. Agora, se você quer distinguir, tá certo, entre um negócio de um indivíduo chamado Cristo, indivíduo qualquer chamado Cristo, e o Logos divino, então você que cortou a história em dois. Porque isso não é a história de um sujeito que foi crucificado. Crucificado tem um bando de gente. Não é assim. Não foi assim que aconteceu. É? Não tinha 2 ladrões que foram crucificados com ele? Por que o ladrão foi crucificado? Porque não conseguiu dar no pé em tempo. Não é isso? Agora, ele não. O cara já vem anunciando. Diz, olha, está aqui anunciado na lei dos profetas, vai acontecer assim, assim. E não adianta vocês quererem me tirar da encrenca, porque... Isso é a história. Esta é a verdadeira história. Isso quer dizer que não é possível você separar o sentido do acontecimento, por um lado, da materialidade do acontecimento, por outro, porque essa materialidade é a materialidade do próprio sentido. O que aconteceu foi exatamente o que ele disse que ia acontecer. Você está entendendo? Então, você queria distinguir, tem um lado um Cristo de carne e osso, e por outro lado tem o Cristo da doutrina e tal. Fala, mas escuta, mas se fosse assim, a coisa não poderia ter acontecido. Você está entendendo? Teria que ser, vamos dizer, um tecido, teria que ser um milagre muito maior do que a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, olha, tem aqui um indivíduo que não está sabendo nada, é um cara como qualquer um, idiota como qualquer um de nós, né? E foi crucificado, né? E criaram um culto em torno dele. E por uma coincidência dos demônios, aconteceu tudo exatinho do jeito que estava nos profetas que ele disse que ia acontecer. Foi coincidência. Eu digo, mas isso é mais fácil ressuscitar do que fazer isso aqui. Você está entendendo? Quer dizer que quando aparece um camarada dizendo, não, aqui nós vamos fazer o que? O Cristo histórico. O Cristo histórico com esta nuance, né? Separar o Cristo histórico, material, etc., do Cristo espiritual. Eu digo, mas isso só existe de separação, você dá na sua cabeça, pô. E o Cristo espiritual é objeto de fé, só. Também, não, ainda tem essa. Quer dizer, né, depois veio um. Quer dizer, tudo aquilo que os profetas diziam já era tudo objeto de fé. Eles tudo um sujeito acreditou nisso, depois outro acreditou, depois outro acreditou, e depois, por uma baita coincidência, aconteceu tudo assim. Você está entendendo? E aconteceu pior, para o próprio sujeito que disse que ia acontecer. Quer dizer, é claro que é uma coisa de idiota, é uma coisa de criança. Você está entendendo? Nós temos que entender, vai dizer que a vida, a paixão, a morte, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é um fato, aconteceu, porra. Você não precisa entender. Isso não é uma doutrina, não é um objeto de fé, é uma coisa que aconteceu. Você está entendendo? É mais difícil você negar isso do que você aceitar. Sendo que para você negar, bom, se você nega que foi assim como ele mesmo disse que era, então é porque você tem uma outra explicação. Então você tem que me dizer que a sua explicação é melhor. Agora a sua explicação começa, tá certo? Por exigir que eu creia, tá certo? Num tecido de coincidências absolutamente impossível. Quer dizer, você está me exigindo mais fé do que nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito no nosso Senhor Jesus Cristo porque ele só pede para eu acreditar no negócio que aconteceu e que está acontecendo. Você está pedindo para eu acreditar numa conjectura. Está certo que é uma verdadeira loteria esportiva. Você está entendendo? Você pode ter certeza, sempre que entra esse negócio agnóstico, materialista, tal, o que está em jogo no fundo é só uma coisa, burrice. Burrice mesmo, entendeu? Assim, falta de inteligência. O senhor acha que essas investigações que temos fazer a respeito de um Cristo histórico, que seria um homem comum, se concentram sempre em aspectos técnicos, por exemplo, eu vou pegar o Santo Sudário e ver qual é a idade dele, como se fosse para investigar um homicídio, entendeu? E não com afirmações mais ou menos lógicas, porque isso é bastante lógico, é mais fácil... Bom, por exemplo, a questão do Santo Sudário, o Santo Sudário não tem nada a ver com a história. Não é isso? O Santo Sudário aparece muito depois. Não é isso? Eu estou aqui, por exemplo, São Justino não sabia que tinha Santo Sudário nenhum, Santo Irineu não sabia, Clemente não sabia, Orígenes não sabia, eles vão ser menos cristãos. Por exemplo, o Santo Sudário, não tem, não fede, não influi nem contribui. Você está entendendo? Você pode investigar num monte de coisa. O problema não é isso. Aqui tem uma história que é relatada, tá certo? Por testemunhas, tá certo? Que estiveram lá e que
conta uma coisa numa ordem que coincide exatamente com aquilo que esses profetas vinham dizendo desde 3.000 anos antes. Está entendendo? Foi. Ademais, não, ainda teve que combinar com o leproso para ele curar. Você vai lá e finge que curou. Tá entendendo? Ou então, você, pelo poder do pensamento positivo, quer dizer, eu vou acreditar que o pensamento positivo do leproso o curou? Eu com o pensamento positivo não curo um calo, não curo uma hemorroida, porra, né? Agora o leproso, que já está todo ferrado, de repente ele adquire esse poder miraculoso pelo pensamento positivo. Você está entendendo? Não tem, quer dizer, é um negócio tão rebuscado e tão artificioso que denota idiotice. Você está entendendo? Oi. Mas existe também a corrente mais hard que fala, não, que não é coincidência. Construíram a história para parecer que... Isto, construíram, porque naquele tempo já existia agência de publicidade, tinha o Duda Mendonça, né? Eles forjaram provas pelo mundo inteiro. Ou seja, a técnica publicitária foi todinha inventada a partir do fim do século XIX. Não é isso? E mesmo assim, falhou. Tem um monte de campanha publicitária que falha. Você lança o produto vai para o brejo. Né? Eles querem nos fazer crer que antes disso, no tempo não tinha técnica publicitária nenhuma, tinha uma técnica publicitária implícita, inconsciente, tá certo? Que funcionava pra caramba e que criou, né, os profetas, os santos, etc, etc. Ora, você para acreditar nisso precisa ser muito pueril, muito infantil. É sempre a ideia de que a desconfiança é sinal de maturidade, a confiança é sinal de que você é um atrasado, um caipira. Eu digo, não, depende do tipo de desconfiança, porque essa desconfiança que você está tendo, ela me exige uma confiança muito maior. Então, é igual a mesma desconfiança que você tem de fatos até anteriores. Como é? Por exemplo, você tem fatos históricos descritos anteriormente que as pessoas confiam piamente como se aquilo fosse fato. Claro, E disso claro, claro. Quer dizer, você... Na verdade, essa desconfiança, essa suspicácia moderna perante os dados da revelação, ela é profundamente incrédula, porque ela exige você acreditar em muito mais coisa do que a revelação está te dizendo. A revelação está dizendo o seguinte: o homem era Deus, era o verbo de Deus, e aconteceu isso assim, 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 e curou o leproso, não sei quem morreu e ressuscitou. É só isso. Agora, os caras querem que eu acredite numa loteria esportiva, na existência de agências de publicidade, tá certo, etéreas, né, imateriais, que criaram tudo isso, né, mediante aqueles processos mediante o processo de violência simbólica do Pierre Bourdieu, imposição de discurso e não sei o que. Escuta, peraí, você vê, como é que o Papa fazia para impor um discurso? Você pensa que tinha a Rede Globo de televisão, o Papa chegava lá e falava, 70% da audiência ouvia? Não, o Papa falava um negócio, para aquele negócio chegar nas igrejas, levava anos. Você entendeu? Quer dizer, se o cara que está na igreja, digamos, sei lá, na Irlanda, ele, durante a vida, depois que ele foi para a Irlanda, se ele 2 vezes na vida receber notícia do Vaticano, é muito. Você está entendendo? Então como é que podia haver violência simbólica aí? Então os caras estão pedindo, para não aceitar um dado miraculoso, pede que a gente aceite um universo inteiro de suposições miraculosas. Então, até por uma questão de preguiça, eu prefiro ficar com a revelação mesmo. Não é um problema de fé, eu estou dizendo uma coisa científica, pô. Quando você não acredita em Deus, você acredita em tudo mais. Ele diz, deixa de acreditar em Deus, não é que não acredita mais em nada, acredita em tudo. Acredita em a história da Carochinha, Papai Noel, né? Duda Mendonça, etc, etc. Mas uma comparação que às vezes eu vejo não é nesse sentido. O que esses historiadores usam não é no sentido de que foi uma montagem proposital, assim, de enganar, etc. Eles puxam exemplos, por exemplo... Não, foi inconsciente. Não, foi inconsciente. Não nesse sentido. Eles pegam, por exemplo, aqueles exemplos de sutras históricos budistas, em que se pega um personagem real, por exemplo, o rei Asuka, e aí se constrói toda uma versão extremamente mítica da história dele, e havia exércitos que saíram do solo e combateram, etc. E constrói toda uma história mítica em torno de um personagem real, mas essa construção é para representar... Bom, mas você aí, no caso, você é capaz de distinguir entre os fatos históricos e a construção mítica em torno. Então, justamente o que... Mas acontece que ali não é isso que acontece. É o próprio Cristo que está dizendo, eu sou o verbo divino, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. É ele mesmo que está dizendo na hora mesmo que a coisa acontece.
Isso não foi acrescentado depois. Nada foi acrescentado depois. Tudo o que se elabora, a partir de toda a elaboração doutrinal, é feita a partir desses primeiros testemunhos. E mais ainda, a quase totalidade dos testemunhos foi rejeitada por não estar muito consistente. Quando você ficou com 4 evangelhos, é porque dizer, esses 4 aqui estão confirmados, estão perfeitamente concordantes e não tem maluquice. Havia dezenas de evangelhos. Mas onde o